Num aras luxuoso, onde só a elite tem acesso, uma pequena menina de 6 anos, faminta e com roupas surradas, consegue passar pelos seguranças e se aproxima timidamente de um homem rico que supervisiona o treinamento de seu valioso cavalo branco. "Tio, você poderia me dar um pouco de comida? Minha barriga dói muito", pede a menina com voz frágil. "Quem deixou esta coisa suja entrar aqui? Seguranças, tirem-na daqui imediatamente", e grita o proprietário com desprezo. De repente, o majestoso cavalo se afasta do treinador, pega um pão com a boca e o oferece à pequena mendiga. Furioso com seu comportamento, o homem rico arranca o alimento das mãos da criança e ergue seu chicote contra o animal. O que acontece a seguir deixa todos do local chocados. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. Amanhã nasceu como todas as outras no Haras Bela Vista, com o orvalho ainda intacto sobre a grama impecavelmente aparada. O sol mal havia começado a dourar os campos verdejantes quando Ricardo Mendonça já se encontrava ao lado da pista de treinamento, seu terno italiano de corte preciso contrastando com o ambiente rural. Seus olhos acompanhavam cada movimento de Príncipe das Neves, um magnífico garanhão branco que se movia com a graça de um bailarino e a força de um atleta olímpico. O cavalo era sua maior conquista, seu orgulho particular. Avaliado em milhões, Príncipe das Neves já havia conquistado diversos campeonatos nacionais e agora estava prestes a participar do mais prestigioso evento internacional de hipismo. Ricardo ajustou a gravata de seda, um sorriso de satisfação brincando em seus lábios, enquanto observava o treinador conduzir o animal através de uma série de exercícios complexos. "Perfeito", murmurou para si mesmo, checando o relógio de ouro em seu pulso. A competição estava a apenas 3 semanas de distância e tudo precisava ser absolutamente impecável. O sucesso neste evento consolidaria definitivamente sua posição entre a elite equestre do país, um mundo onde dinheiro e prestígio andavam de mãos dadas. Foi então que um movimento inesperado na periferia de sua visão quebrou a harmonia da manhã. Uma pequena figura se aproximava timidamente, como uma sombra hesitante contra a luz dourada do sol nascente. Ricardo franziu o senho, inicialmente confuso com a presença intrusa em seu santuário particular. À medida que a figura se aproximava, seus olhos se arregalaram em uma mistura de surpresa e indignação. Era uma menina, não mais que 6 anos, vestindo roupas surradas que pareciam ter conhecido dias melhores há muito tempo. Seus cabelos escuros estavam despenteados e seus olhos grandes carregavam uma expressão que misturava esperança e medo. Seus pés descalços deixavam pequenas marcas na grama perfeita, cada passo uma afronta à ordem imaculada do Haras. "Tio", sua voz era tão frágil quanto sua aparência. "Você poderia me dar um pouco de comida? Minha barriga dói muito." As palavras saíram como um sussurro, carregadas de uma coragem nascida do desespero. Ricardo sentiu seu rosto esquentar, de raiva. Como esta intrusa havia conseguido passar pelos seguranças? Como ousava contaminar seu espaço exclusivo com sua presença miserável? "Quem deixou esta coisa suja entrar aqui?", bradou, sua voz ecoando pelo campo. "Seguranças, tirem-na daqui imediatamente." O que aconteceu em seguida deixou todos os presentes em estado de choque. Príncipe das Neves, que até então executava seus movimentos com precisão mecânica, parou abruptamente. Seus ouvidos se moveram na direção da menina e seus olhos inteligentes pareceram avaliar a situação com uma compreensão quase humana. Para espanto de todos, o majestoso animal se afastou do treinador, ignorando os comandos pela primeira vez em sua vida.
Com passos deliberados, aproximou-se da mesa de apoio, onde estava servido o café da manhã para a equipe. Com uma delicadeza surpreendente para um animal de seu porte, pegou um pão com seus dentes e se dirigiu até a menina. O tempo pareceu congelar quando o cavalo abaixou sua cabeça majestosa, oferecendo o alimento à pequena intrusa. Os olhos da menina se encheram de lágrimas de gratidão, enquanto ela aceitava o presente inesperado, começando a devorar o pão como se fosse a primeira refeição em dias. Ricardo observava a cena com uma mistura tóxica de humilhação e fúria. Seu precioso campeão, seu investimento de milhões, rebaixado ao papel de alimentador de mendigos. A raiva que já borbulhava em seu interior desde a notícia de um negócio fracassado no dia anterior explodiu em uma tempestade de ódio irracional. Um movimento brusco arrancou o resto do pão das mãos da menina, jogando-o no chão. Seus dedos se fecharam com força ao redor do chicote, que carregava mais por ostentação que necessidade. "Animal estúpido!" vociferou, avançando em direção ao cavalo com o braço erguido, pronto para desferir o golpe. Príncipe das Neves, percebendo a ameaça, reagiu instintivamente. Com um movimento rápido e poderoso, desviou-se do ataque iminente, causando que Ricardo perdesse o equilíbrio. O homem rico cambaleou e caiu, seu terno impecável mergulhando em uma poça de lama recém-formada pela irrigação matinal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os funcionários, paralisados, observavam seu patrão caído na lama, seu status e dignidade manchados tanto quanto seu terno italiano. A menina, assustada com a explosão de violência, permanecia imóvel, seus olhos arregalados alternando entre o homem furioso e o cavalo protetor. Foi neste momento que algo mudou irreversivelmente no Haras Bela Vista. Enquanto Ricardo se levantava, seu rosto contorcido em uma máscara de ódio e humilhação, uma promessa sombria se formava em sua mente. Aquele cavalo insubordinado e aquela menina intrusa pagariam caro por sua humilhação. Muito caro. Naquela mesma noite, enquanto as luzes do Haras Bela Vista se apagavam uma a uma, Sofia, a pequena menina do incidente da manhã, se aconchegava, junto ao irmão mais novo, sob o viaduto que chamavam de casa. Lucas, com seus 5 anos recém-completados, dormia um sono inquieto, sua respiração formando pequenas nuvens no ar frio da noite. Sofia puxou o cobertor fino sobre os ombros do irmão, tentando protegê-lo do vento cortante que soprava por entre as colunas de concreto. O pedaço de pão que o cavalo branco lhe dera mais cedo havia sido dividido cuidadosamente entre os dois, embora sua própria fome gritasse por mais. Ver Lucas dormir com a barriga um pouco menos vazia era toda a recompensa que precisava. Seus pensamentos voltaram para os eventos da manhã, para o majestoso cavalo branco que demonstrara mais compaixão que seu dono humano. As lágrimas começaram a brotar quando lembrou da gentileza nos olhos do animal, contrastando com o ódio no rosto do homem rico. Desde que perdera os pais no deslizamento que destruíra sua casa na comunidade, há 6 meses, Sofia aprendera que a bondade podia vir dos lugares mais inesperados. Sofia! A voz sonolenta de Lucas interrompeu seus pensamentos. Conta de novo a história do cavalo? Ela sorriu, afagando os cabelos do irmão. Era um cavalo tão branco quanto as nuvens do céu. Começou, sua voz suave competindo com o barulho dos carros acima. E tinha olhos tão gentis quanto os da mamãe. Um ruído diferente a fez parar. Eram vozes se aproximando e o som familiar de passos que ela conhecia bem, assistentes sociais fazendo sua ronda noturna. O coração de Sofia acelerou. Já havia escapado deles 3 vezes nas últimas semanas, sempre com o mesmo medo, o de
ser separada de Lucas, ouvir as histórias de outras crianças de rua, de irmãos enviados para abrigos diferentes, nunca mais se vendo. Com a agilidade nascida da prática, Sofia ajudou Lucas a se levantar. "Vamos brincar de esconde-esconde", sussurrou, usando o código que haviam desenvolvido para estas situações. O pequeno assentiu, seus olhos grandes agora completamente despertos. Recolheram seus poucos pertences. Uma mochila surrada com uma muda de roupa e uma foto amassada dos pais, e se esconderam nas sombras mais profundas sob o viaduto. Os passos se aproximaram, lanternas cortando a escuridão. "Tem certeza que viu crianças por aqui?" uma voz feminina perguntou. Sofia segurou a respiração, abraçando Lucas com força contra seu peito para abafar qualquer som que ele pudesse fazer. "Sim, foram vistas esta manhã. 2 crianças, uma menina e um menino pequeno", respondeu outra voz. "Precisamos encontrá-las antes que o inverno piore. Não sobreviverão muito mais tempo nas ruas." Sofia fechou os olhos com força, sussurrando uma antiga oração que sua mãe lhe ensinara. As vozes e as luzes continuaram sua busca por alguns minutos que pareceram uma eternidade, até finalmente se afastarem. Apenas quando o silêncio voltou a reinar, interrompido apenas pelo tráfego noturno, Sofia permitiu que ambos respirassem. "Normalmente, você foi muito corajoso", elogiou o irmão que tremia levemente em seus braços. "Agora precisamos encontrar outro lugar para dormir." "Mas eu gosto daqui", protestou Lucas, sua voz embargada pelo sono e medo. "É perto do parquinho." Sofia sentiu seu coração apertar. O parquinho era o único lugar onde Lucas ainda podia ser criança, onde por alguns momentos podia fingir que sua vida era normal, mas não podiam arriscar ficar. Os assistentes sociais voltariam, e da próxima vez poderiam não ter tanta sorte. Enquanto recolhiam seus pertences para procurar outro abrigo, Sofia ouviu um relincho distante vindo da direção do Haras. Algo naquele som a fez parar, como se uma força invisível puxasse seu coração. Por um momento, reviveu a sensação do cavalo branco se aproximando dela, oferecendo não apenas comida, mas um momento de dignidade que há muito não experimentava. "O que foi, Sofia?" perguntou Lucas, notando sua distração. "Nada", respondeu ela, ajustando a mochila no ombro. "Só o vento." Mas enquanto guiava seu irmão pela noite, não conseguia parar de pensar no cavalo. Havia algo nos olhos do animal, uma sabedoria antiga que parecia entender sua dor. E agora, ouvindo aquele relincho solitário na noite, Sofia teve a estranha sensação de que seus caminhos se cruzariam novamente. O que ela não sabia, enquanto procurava um novo lugar seguro para passar a noite, era que naquele exato momento, no luxuoso Haras, uma decisão cruel estava sendo tomada. Uma decisão que mudaria não apenas o destino do nobre animal que demonstrara compaixão por ela, mas também o seu próprio destino e o de seu irmão. No escritório luxuoso do Haras Bela Vista, Ricardo Mendonça andava de um lado para outro como uma fera enjaulada. Seu terno italiano havia sido substituído por outro igualmente caro, mas a mancha em seu orgulho não podia ser trocada com a mesma facilidade. Os últimos raios do sol poente atravessavam as janelas panorâmicas, tingindo o ambiente de vermelho, uma cor que combinava perfeitamente com sua fúria mal contida. "O senhor não pode estar falando sério", argumentava José, o velho tratador que cuidava dos cavalos há mais de 2 décadas. Seus olhos cansados imploravam enquanto observava seu patrão redigir um documento no computador. "Príncipe das Neves é o melhor cavalo que já passou por este Haras. Foi só um momento de silêncio", trovejou Ricardo, batendo com força na mesa de mogno. "Aquele animal me humilhou na frente de todos, e agora você tem a audácia de defendê-lo?" Seus olhos faiscavam de raiva enquanto encarava o funcionário. "Primeiro ele desobedece ao treinador, depois me derruba na lama. É um risco mantê-lo aqui."
José sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ver o sorriso cruel que se formou nos lábios do patrão. Já fiz os contatos necessários. Amanhã, cedo, Príncipe das Neves será transportado para o abatedouro. Mas e a competição internacional? O senhor investiu tanto tempo, tanto dinheiro. José tentava encontrar argumentos que pudessem alcançar o único lugar que parecia importar para Ricardo: seu bolso. Tenho outros cavalos, cortou Ricardo secamente. E não preciso de um animal que se rebaixa a alimentar mendigos. Isso me faz pensar. Ele parou, virando-se lentamente para encarar José. Como aquela garota conseguiu entrar aqui? Os seguranças juraram que não a viram. O velho tratador engoliu em seco, lembrando-se do momento em que havia visto a pequena se esgueirando entre os arbustos mais cedo. Poderia ter alertado os seguranças, mas algo nos olhos famintos da menina o fizera fingir que não a vira. Não faço ideia, senhor. Talvez alguma falha na ronda. Falha essa que será corrigida imediatamente, completou Ricardo pegando o telefone. Vou dobrar a segurança e instalar mais câmeras. Nenhum outro miserável vai contaminar minha propriedade. José observava em silêncio, seu coração pesado com o conhecimento do destino que aguardava Príncipe das Neves. Em seus muitos anos trabalhando com cavalos, nunca havia encontrado um animal com tamanha nobreza de espírito. O gesto de compaixão com a menina não havia sido um ato de rebeldia, mas sim uma demonstração da mais pura bondade. Algo que seu patrão, com todo o seu dinheiro, parecia incapaz de compreender. O senhor me dá licença? Pediu José, sua voz trêmula. Preciso verificar os estábulos antes de ir embora. Ricardo fez um gesto displicente com a mão, já concentrado em sua ligação telefônica. José saiu do escritório, sentindo o peso dos seus 65 anos. Enquanto caminhava em direção aos estábulos, suas mãos calejadas tremiam levemente. Uma decisão difícil começava a se formar em sua mente. No estábulo principal, Príncipe das Neves aguardava em sua baia luxuosa, alheio ao destino cruel que seu dono planejava. O animal ergueu a cabeça quando José se aproximou, seus olhos inteligentes encontrando os do velho tratador. Com um suspiro profundo, o cavalo soprou suavemente contra o rosto de José, como se entendesse sua aflição. Você só quis ajudar. Aquela criança, murmurou José, acariciando o pescoço sedoso do animal. Fez o que qualquer alma bondosa faria. Suas palavras foram interrompidas pelo som de passos. Rapidamente, fingiu estar verificando as amarras do cavalo quando um dos seguranças passou por ali fazendo sua ronda. Quando voltou a ficar sozinho, José tirou do bolso um pequeno papel amassado, o recibo do último pagamento de sua aposentadoria. Era tudo o que tinha após uma vida inteira de trabalho. Seus olhos alternavam entre o papel e o magnífico animal à sua frente, enquanto pesava as consequências do que planejava fazer. Não posso deixar isso acontecer, decidiu finalmente, guardando o recibo de volta no bolso. Não depois de tudo que vi hoje. A imagem da pequena menina faminta e do gesto nobre do cavalo não saía de sua mente. Havia bondade demais naquela cena para permitir que terminasse em tragédia. Com movimentos deliberados, José começou a soltar as amarras de Príncipe das Neves, suas mãos experientes trabalhando com a eficiência de décadas de prática. Esta noite, sussurrou para o animal, você vai fazer sua própria escolha, meu amigo, e que Deus nos ajude a todos. O que José não sabia, enquanto preparava sua silenciosa rebelião, era que sua decisão de salvar Príncipe das Neves seria apenas o primeiro elo de uma corrente de eventos que transformaria para sempre não apenas sua vida, mas também a de uma pequena menina faminta e seu irmão, que naquele momento vagavam pelas ruas escuras da cidade em busca de abrigo.
A noite caía como um manto aveludado sobre o Haras Bela Vista quando José iniciou seu plano. Com a experiência de décadas trabalhando nos estábulos, conhecia cada ranger de porta, cada intervalo entre as rondas dos seguranças. Suas mãos enrugadas tremiam levemente, enquanto abria os portões internos, criando um caminho de fuga para Príncipe das Neves. "Vai ser sua última noite aqui, meu amigo", sussurrou ao cavalo, acariciando seu focinho sedoso. O animal parecia entender a gravidade da situação, mantendo-se extraordinariamente quieto enquanto José removia sua identificação e equipamentos. Era como se o próprio destino conspirasse a favor deles. A lua nova proporcionava a escuridão perfeita para uma fuga. José sabia que estava arriscando tudo: seu emprego, sua aposentadoria, talvez até sua liberdade. Mas a imagem da pequena menina faminta e a cruel decisão de Ricardo não lhe deixavam escolha. Em seus 65 anos de vida, havia aprendido que existem momentos em que é preciso escolher entre o que é seguro e o que é certo. Do outro lado da cidade, Sofia e Lucas haviam encontrado abrigo temporário em um pequeno vão entre dois prédios antigos. O lugar era apertado, mas os protegia melhor do vento que o viaduto. Lucas dormia um sono inquieto, ainda agarrado à mochila que continha seus poucos pertences. "Tudo vai ficar bem", Sofia sussurrou para o irmão adormecido, embora sua própria voz traísse sua incerteza. Seus pensamentos continuavam voltando para o Haras, para o cavalo branco que demonstrara tanta gentileza. Algo em seu coração dizia que aquele breve encontro significava mais do que poderia imaginar. De volta ao Haras, José executava a parte mais delicada de seu plano. Com movimentos precisos, conduziu o Príncipe das Neves pelos caminhos menos vigiados dos estábulos. Cada passo era calculado, cada momento de silêncio aproveitado entre as rondas dos seguranças. O velho tratador murmurava palavras tranquilizadoras ao animal, agradecendo silenciosamente por sua natureza dócil e inteligente. "Plantão noturno. Tranquilo, seu José?", perguntou um dos seguranças mais jovens, surgindo inesperadamente próximo. Ao celeiro, José sentiu seu coração quase parar, mas décadas de experiência o ajudaram a manter a compostura. "Como sempre, Rodrigo, só verificando se está tudo em ordem antes de ir para casa." Sua voz soou casual, embora por dentro estivesse em pânico. "O patrão anda muito preocupado com segurança depois do incidente de hoje", comentou o segurança, ignorando o nervosismo do velho tratador. "Amanhã vão instalar mais câmeras." "Amanhã será outro dia", respondeu José, pensando em como aquela frase carregava mais verdade do que o jovem segurança poderia imaginar. Depois de alguns minutos de conversa forçada, finalmente conseguiu se despedir. Assim que o segurança se afastou, José retomou seu plano com urgência renovada. Guiou o Príncipe das Neves até o ponto mais vulnerável da cerca dos fundos, um trecho que ele mesmo havia propositalmente deixado mais frouxo ao longo dos últimos dias, prevendo que este momento poderia chegar. "Agora vai depender de você, meu amigo", murmurou José, removendo a última amarra que prendia o animal. "Seja livre, encontre seu próprio caminho." Como se entendesse perfeitamente o que estava acontecendo, Príncipe das Neves tocou suavemente o rosto do velho tratador com seu focinho, num gesto de despedida que fez os olhos de José se encherem de lágrimas. Em seguida, com uma graça que parecia desafiar sua própria natureza, o majestoso animal deslizou silenciosamente pela abertura na cerca e desapareceu na escuridão. José permaneceu imóvel por alguns minutos, seu coração dividido entre o medo das consequências e a certeza de ter feito a coisa certa. Sabia que a manhã seguinte seria um inferno. Ricardo ficaria furioso. Haveria investigações, acusações.
mas enquanto observava a noite que havia engolido o príncipe das neves, sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Com movimentos cuidadosos, apagou os últimos vestígios da fuga. Amanhã fingiria surpresa junto com todos os outros. Amanhã enfrentaria a tempestade que certamente viria. Mas esta noite, ele seria o guardião de um segredo que poderia mudar o destino não apenas de um nobre animal, mas também de uma pequena menina que, sem saber, havia desencadeado toda esta história com seu simples pedido por comida. O que José não podia prever, enquanto fechava os estábulos pela última vez, era que Príncipe das Neves, guiado por um instinto que desafiava a explicação, já havia escolhido seu destino. Seus cascos silenciosos o levavam através da cidade adormecida, seguindo um caminho invisível que o conduziria até dois pequenos corações solitários que, como ele, precisavam desesperadamente de um amigo. Sofia acordou sobressaltada com um ruído suave próximo ao beco, onde ela e Lucas haviam encontrado abrigo. A cidade ainda dormia, envolta em uma quietude que só as primeiras horas da madrugada conhecem. Seu primeiro instinto foi abraçar o irmão mais forte, protegendo-o de qualquer ameaça que pudesse surgir das sombras. O som se repetiu, um suave bater de cascos contra o asfalto, tão delicado que parecia impossível vir de um animal tão grande. Sofia prendeu a respiração quando uma forma branca emergiu da escuridão, sua silhueta majestosa recortada contra a luz fraca dos postes de iluminação. "Não pode ser", sussurrou para si mesma, seu coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Ali, a menos de 10 metros dela, estava o cavalo branco do Haras, o mesmo que havia demonstrado tanta bondade naquela manhã que agora parecia ter acontecido em outra vida. Príncipe das Neves parou na entrada do beco, suas orelhas se movendo atentamente, como se procurasse algo ou alguém. Seus olhos inteligentes encontraram os de Sofia na penumbra e algo naquele olhar fez a menina sentir uma onda de calor em seu peito, afastando o frio da noite. "Lucas", ela chamou suavemente, sacudindo o irmão. "Lucas, acorda! Tem alguém aqui para nos ver!" O menino abriu os olhos lentamente, ainda sonolento, mas qualquer resto de sono desapareceu quando viu o magnífico animal parado ali. "Sofia!" exclamou em um sussurro excitado. "É ele! O cavalo da sua história!" O animal deu um passo à frente, movendo-se com uma graça que parecia impossível para seu tamanho. Parou a poucos metros das crianças, baixando sua cabeça nobre como em um cumprimento. Sofia se levantou devagar, estendendo uma mão trêmula em direção ao focinho aveludado. "Como você nos encontrou?" perguntou suavemente, sentindo a respiração quente do animal contra sua palma. "Por que está aqui?" Como em resposta, Príncipe das Neves se aproximou mais, seu corpo fornecendo um escudo natural contra o vento frio que soprava pelo beco. Lucas, perdendo todo o medo, se aproximou também, seus olhos brilhando com uma alegria que Sofia não via há meses. "Ele é mágico?" e perguntou o menino, sua voz cheia de admiração enquanto tocava a crina sedosa do cavalo. Sofia sorriu, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. "Talvez seja, Lucas. Talvez seja." O momento de encantamento foi quebrado por sons distantes, de sirenes. Sofia reconheceu imediatamente o padrão. Eram viaturas policiais, provavelmente procurando o cavalo. Seu coração se apertou com a realização. Ele havia fugido do Haras. "Precisamos escondê-lo", decidiu rapidamente. Seu instinto de proteção se estendendo agora também ao animal que havia mostrado tanta bondade. Mas como esconder um cavalo branco no meio da cidade? Foi Lucas quem encontrou a solução. "Ali!" apontou para uma construção abandonada do outro lado da rua.
um antigo depósito com portas grandes o suficiente para abrigar um cavalo. Sofia hesitou apenas por um momento antes de tomar sua decisão. Com cuidado, guiou o Príncipe das Neves através da rua deserta, agradecendo silenciosamente pela hora tardia que mantinha as ruas vazias. O animal o seguiu voluntariamente, seus passos tão silenciosos quanto os das crianças que agora tentavam protegê-lo. O interior do depósito estava empoeirado e abandonado, mas oferecia abrigo das buscas que certamente viriam com o amanhecer. Sofia e Lucas trabalharam rapidamente, usando papelões velhos para criar uma espécie de cama improvisada para o cavalo. "Agora somos 3", declarou Lucas com a simplicidade própria das crianças, abraçando o pescoço do animal. "Uma família." Sofia sentiu seu coração se apertar com as palavras do irmão. Desde a perda dos pais, eles não tinham mais ninguém no mundo além um do outro. Mas agora, olhando para o majestoso animal que havia escolhido encontrá-los naquela noite, começou a sentir algo que havia quase esquecido: esperança. "Sim", concordou, passando os braços ao redor do irmão e encostando a cabeça no flanco. O quente do cavalo. Uma família. O que Sofia não podia imaginar enquanto se acomodavam para passar o resto da noite em seu novo abrigo improvisado era que sua pequena família recém-formada logo enfrentaria desafios ainda maiores. Pois na mansão do Haras, Ricardo Mendonça já havia sido alertado sobre o desaparecimento de seu valioso animal. E sua fúria estava prestes a desencadear uma busca que não deixaria nenhum canto da cidade inexplorado. Amanhã chegou ao Haras Bela Vista, trazendo um caos sem precedentes. Ricardo Mendonça, ainda em seu roupão de seda, gesticulava furiosamente enquanto policiais percorriam as instalações. Seu rosto, normalmente controlado, estava vermelho de raiva, e cada palavra que saía de sua boca carregava o veneno de sua fúria. "Quero esse animal encontrado hoje", bradava para o investigador que tentava tomar notas. "Ele vale mais que todos os seus salários juntos. E quando encontrarem, quero saber exatamente quem facilitou essa fuga." José observava a cena de longe, seu rosto uma máscara cuidadosamente construída de preocupação e surpresa. Décadas trabalhando com cavalos o haviam ensinado não apenas sobre animais, mas também sobre a arte de manter segredos. Ainda assim, seu coração batia acelerado cada vez que um policial se aproximava. "Seu José", chamou Ricardo, seus olhos faiscando de suspeita. "Você foi o último a verificar os estábulos ontem à noite. Não notou nada diferente? Nada suspeito?" O velho tratador sustentou o olhar do patrão com a tranquilidade que só a certeza de estar fazendo a coisa certa podia proporcionar. "Não, senhor. Tudo estava normal quando fiz minha última ronda. Príncipe das Neves estava quieto em sua baia, como sempre. No outro lado da cidade, Sofia acordava sobressaltada no depósito abandonado. Por um momento, temeu que os eventos da noite anterior tivessem sido apenas um sonho. Mas o calor reconfortante de Príncipe das Neves, próximo a ela e Lucas, era real demais para ser imaginação. "Sofia, estou com fome", murmurou Lucas, esfregando os olhos sonolentos. O estômago da menina também doía de fome, mas agora ela tinha uma preocupação ainda maior. Como alimentar não apenas a si mesma e ao irmão, mas também um cavalo. "De raça! Vou dar um jeito", prometeu abraçando o irmão. Seus olhos percorreram o depósito, avaliando sua situação. O lugar era grande o suficiente para esconder Príncipe das Neves, mas estava longe de ser ideal. Poeira cobria tudo e o chão de concreto não era apropriado para um animal acostumado com o conforto dos melhores estábulos do país. Um ruído na rua a fez enrijecer. Aproximando-se cautelosamente da fresta na porta, Sofia viu uma viatura policial passando lentamente. Seu coração quase parou quando o carro diminuiu a velocidade próximo ao depósito, mas depois de alguns momentos angustiantes,
Seguiu adiante. Precisamos ser muito cuidadosos, sussurrou para Lucas, que observava tudo com olhos arregalados. Ninguém pode saber que nosso amigo está aqui. Como se entendesse a gravidade da situação, Príncipe das Neves mantinha-se extraordinariamente quieto. Seus olhos inteligentes seguiam os movimentos das crianças, e ocasionalmente ele empurrava gentilmente suas cabeças com o focinho, num gesto que parecia tanto de conforto quanto de proteção. No final da manhã, a cidade fervilhava com a notícia do desaparecimento do famoso cavalo de competição. Cartazes com a foto de Príncipe das Neves começaram a aparecer em postes e muros, prometendo uma recompensa generosa por informações. Ricardo havia mobilizado não apenas a polícia, mas também detetives particulares e uma pequena equipe de busca. 50 mil reais de recompensa para quem encontrar o animal, anunciava o radialista local. O proprietário afirma que o cavalo pode ser perigoso e não deve ser abordado por civis. Sofia, que havia saído para procurar algo para comer, sentiu seu sangue gelar ao ouvir a notícia vinda de uma loja de eletrônicos. Perigoso? Príncipe das Neves, que tratava ela e Lucas com tanto carinho? Era uma mentira cruel, mas ela entendia o motivo. Ricardo queria seu cavalo de volta e não se importava com os meios para conseguir isso. Voltando ao depósito com alguns pedaços de pão que conseguira em uma padaria solidária, Sofia encontrou Lucas conversando baixinho com o cavalo, contando-lhe histórias sobre seus pais. A cena partiu seu coração. Seu irmão raramente falava sobre a tragédia que os deixara órfãos, mas algo na presença calma e gentil do animal parecia ajudá-lo a lidar com a dor. Trouxe comida, anunciou Sofia, dividindo o pão. Observou, com lágrimas nos olhos, quando Lucas, sem hesitar, ofereceu parte de sua porção ao cavalo. Ele também precisa comer, declarou o menino com simplicidade. Príncipe das Neves aceitou o pedaço de pão com delicadeza, mas Sofia sabia que aquilo não seria suficiente. Um animal daquele porte precisava de muito mais alimentação, além de água fresca e espaço para se movimentar. Como poderiam proporcionar tudo isso sem serem descobertos? A resposta veio na forma de um barulho na porta do depósito. Alguém estava entrando. Sofia abraçou Lucas protetivamente, enquanto o Príncipe das Neves se posicionava na frente das crianças como um guardião silencioso. O rangido da porta ecoou pelo espaço vazio, e uma figura familiar emergiu das sombras. Era José, o velho tratador, carregando uma bolsa que parecia pesada. Seus olhos cansados se iluminaram ao ver o cavalo e as crianças, e um sorriso gentil surgiu em seu rosto enrugado. Então foi aqui que você escolheu se esconder, meu amigo, disse suavemente, aproximando-se do grupo. E vejo que encontrou exatamente quem procurava. Sofia instintivamente puxou Lucas para trás ao ver José, mas Príncipe das Neves reagiu de maneira surpreendente. Caminhou até o velho tratador e encostou o focinho em seu ombro, num gesto de clara familiaridade e confiança. Não tenham medo, disse José, sua voz gentil quebrando a tensão do momento. Fui eu quem ajudou o nosso amigo a escapar ontem à noite. Colocou a bolsa que carregava no chão e dela tirou feno fresco, aveia e algumas maçãs. Trouxe o café da manhã dele e algo para vocês também. Do fundo da bolsa, produziu sanduíches frescos e garrafas de água. Os olhos de Lucas se arregalaram à vista da comida, mas Sofia ainda mantinha sua postura defensiva. Anos de vida nas ruas a haviam ensinado a desconfiar da bondade inesperada dos adultos. Por que está nos ajudando? Perguntou, sua voz misturando esperança e receio. José sentou-se em uma caixa velha, seus olhos cansados revelando uma tristeza antiga. Porque ontem vi algo que não via há muito tempo. Verdadeira bondade. Este cavalo,
Apontou para Príncipe das Neves, que comia calmamente seu feno. Escolheu seguir seu coração ao invés das ordens cruéis de seu dono. Como poderia eu fazer diferente? Enquanto as crianças finalmente aceitavam os sanduíches e começavam a comer, José explicou a situação. Ricardo havia mobilizado praticamente toda a cidade na busca pelo cavalo, oferecendo uma recompensa que faria qualquer pessoa pensar duas vezes antes de guardar segredo. Não podemos ficar aqui, concluiu o velho tratador, seu rosto marcado pela preocupação. É questão de tempo até alguém verificar este depósito. Precisamos tirar vocês e Príncipe das Neves da cidade. Mas para onde iríamos? Perguntou Sofia, abraçando Lucas, que havia adormecido em seu colo após a refeição. Não temos ninguém. José ficou em silêncio por um momento, suas mãos calejadas, acariciando distraidamente a crina do cavalo. Talvez, começou como se pesasse cada palavra. Talvez eu conheça um lugar. Meus avós tinham uma pequena fazenda a alguns quilômetros da cidade. Está abandonada há anos, mas ainda é minha por direito. Os olhos de Sofia brilharam com uma mistura de esperança e medo. É longe daqui? Um dia de viagem, talvez mais. Com crianças e precisando evitar as estradas principais, respondeu José. Mas conheço caminhos secundários, trilhas antigas que poucos lembram. O problema é que... Ele hesitou, seu rosto enrugado se contraindo em preocupação. O que foi? Insistiu Sofia. Seu irmãozinho parece febril, observou José, notando o rosto corado de Lucas e sua respiração um pouco acelerada. A noite fria e a umidade deste lugar não fizeram bem a ele. Sofia tocou a testa do irmão e sentiu o calor anormal emanando dela. Seu coração se apertou. Lucas sempre teve a saúde frágil, especialmente desde que foram parar nas ruas. A febre era sua maior inimiga. Foi neste momento que Príncipe das Neves fez algo extraordinário. Caminhou até onde Lucas dormia e gentilmente soprou ar quente sobre o menino, como uma mãe tentando confortar seu filho. O gesto, tão cheio de cuidado e afeto, trouxe lágrimas aos olhos de Sofia. Está decidido então, declarou José, levantando-se com uma determinação renovada. Partiremos esta noite, quando a cidade dormir. Conheço algumas pessoas que podem nos ajudar com suprimentos sem fazer perguntas. Tenho algumas economias guardadas que nos manterão por um tempo. Sofia queria protestar, dizer que não podiam aceitar tal sacrifício de um estranho. Mas as palavras morreram em sua garganta quando outro ataque de tosse sacudiu o corpo pequeno de Lucas. Por quê? Conseguiu finalmente perguntar. Por que arriscar tudo por nós? José sorriu, um sorriso que parecia carregar tanto sabedoria quanto tristeza. Porque às vezes, pequena Sofia, a vida nos apresenta momentos em que podemos escolher entre fazer o que é fácil e fazer o que é certo. Ontem, Príncipe das Neves fez sua escolha quando ofereceu pão a uma criança faminta. Eu fiz minha escolha quando o ajudei a escapar. E agora estou fazendo minha escolha novamente. O velho tratador se dirigiu à porta, preparando-se para sair. Voltarei ao anoitecer com tudo que precisamos. Mantenham-se quietos e escondidos até lá. E Sofia? Ele se virou uma última vez, seus olhos brilhando com uma determinação férrea. Prometo que vou fazer tudo o que puder para manter vocês seguros. Enquanto observava José partir, Sofia sentiu algo estranho crescer em seu peito. Uma sensação que havia quase esquecido desde a morte de seus pais. Era a esperança, misturada com algo mais. A sensação de que talvez eles não estivessem mais sozinhos no mundo. O que ela não sabia era que sua jornada estava apenas começando e que os desafios que enfrentariam na estrada testariam não apenas sua coragem, mas também os laços recém-formados de sua improvável família. A noite
caiu sobre a cidade como um manto protetor, trazendo consigo a promessa de um novo começo. José retornou ao depósito carregando mochilas com provisões, roupas quentes e um pequeno kit de primeiros socorros. Seus preparativos haviam sido meticulosos, cada detalhe pensado com o cuidado de quem sabe que não há margem para erros. A febre de Lucas não baixou, sussurrou Sofia, sua voz traindo a preocupação que crescia em seu peito. O menino alternava entre períodos de sono inquieto e momentos de tremores. Seu rostinho, normalmente alegre, agora marcado pelo desconforto da doença. José examinou a criança com a gentileza de quem teve seus próprios filhos há muito tempo. "Tenho alguns medicamentos aqui", disse, remexendo em uma das bolsas. "Mas precisamos tirá-lo deste lugar úmido o quanto antes." A preparação para a partida foi silenciosa e eficiente. José havia trazido um cobertor velho para cobrir Príncipe das Neves. Sua pelagem branca seria muito chamativa, mesmo na escuridão. Sofia vestiu Lucas com várias camadas de roupa, agradecendo silenciosamente pelas peças limpas e quentes que José providenciara. "Como vamos todos montar?", perguntou Sofia, observando o cavalo com preocupação. Mesmo para um animal tão forte, carregar 3 pessoas poderia ser demais. "Não vou montar", respondeu José, ajustando as mochilas. "Conheço estes caminhos como a palma da minha mão. Vocês 2 vão no Príncipe e eu sigo a pé, guiando o caminho." A saída da cidade precisava ser perfeitamente cronometrada. José havia estudado as rotas das patrulhas policiais durante o dia e sabia que teriam uma janela de 15 minutos entre as rondas para escapar sem serem vistos. O velho tratador havia escolhido um caminho que seguia por becos escuros e ruas secundárias, evitando as áreas mais iluminadas. Com infinito cuidado, José ajudou a colocar Lucas, ainda semiconsciente, sobre o dorso de Príncipe das Neves. Sofia montou logo atrás, segurando o irmão com firmeza. O cavalo, parecendo entender a delicadeza da situação, movimentava-se com uma suavidade extraordinária, como se temesse perturbar o sono do pequeno enfermo. "Lembrem-se", instruiu José em voz baixa, enquanto guiava o grupo para fora do depósito. "Se ouvirmos alguma coisa, não corram. Movimento brusco chama a atenção. Vamos nos misturar às sombras como água escorrendo entre pedras." A primeira hora da jornada foi a mais tensa. Cada som distante fazia seus corações acelerarem. Cada farol de carro os fazia buscar refúgio nas sombras mais próximas. Sofia mantinha Lucas apertado contra seu peito, sussurrando palavras de conforto quando ele se agitava, enquanto o Príncipe das Neves seguia José com a confiança de quem conhece seu guardião. Foi quando estavam quase alcançando os limites da cidade que enfrentaram seu primeiro verdadeiro teste. Uma viatura policial surgiu inesperadamente em uma esquina, seus faróis cortando a escuridão como espadas de luz. José reagiu instantaneamente, guiando o grupo para trás de um grande outdoor abandonado. Os segundos que se seguiram pareceram uma eternidade. Sofia podia ouvir seu próprio coração batendo tão alto que temia que o som a denunciasse. Lucas escolheu esse momento para ter um acesso de tosse, e ela rapidamente pressionou o rosto do irmão contra seu peito, abafando o som. Príncipe das Neves, demonstrando mais uma vez sua extraordinária inteligência, permaneceu absolutamente imóvel, sua respiração tão controlada quanto a de um animal muito menor. José, parado como uma estátua, observava através de uma fresta enquanto a viatura passava lentamente por eles. Quando finalmente o som do motor se distanciou, todos soltaram a respiração que nem haviam percebido que estavam segurando. "Graças a Deus", murmurou José, mas seu alívio foi curto. Lucas começou a tremer mais intensamente, a febre claramente subindo. Sofia sentiu o pânico crescer em seu peito. Seu irmãozinho precisava de ajuda médica, mas buscar um hospital estava fora de questão.
Seria o mesmo que entregar Príncipe das Neves diretamente para Ricardo. Foi então que José fez algo inesperado. Tirou seu próprio casaco e o envolveu ao redor de Lucas. Depois pegou um pequeno frasco de sua bolsa. É um remédio natural, explicou, ajudando o menino a beber algumas gotas. Minha avó era conhecida por suas mezinhas. Não é tão forte quanto os remédios de farmácia, mas vai ajudar até chegarmos à fazenda. Enquanto esperavam o remédio fazer efeito, José consultou as estrelas, orientando-se como faziam os viajantes antigos. Precisamos seguir por aquele vale. Apontou para uma depressão escura entre duas colinas distantes. Há uma nascente lá, água limpa e fresca. Será nosso primeiro descanso. Sofia observou a escuridão à frente, sentindo uma mistura de medo e esperança. Deixar a cidade significava abandonar tudo que conhecia, mesmo que esse tudo não fosse muito. Mas quando sentiu Lucas relaxar um pouco em seus braços, quando viu a determinação no rosto enrugado de José e sentiu a força constante de Príncipe das Neves sob ela, soube que estavam fazendo a escolha certa. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, Ricardo Mendonça estava convocando uma reunião de emergência em sua mansão, mobilizando recursos e contatos para expandir a busca para além dos limites da cidade. A corrida contra o tempo estava apenas começando, e o amanhecer traria novos desafios que testariam a força e a união daquele grupo improvável. O sol começava a atingir o horizonte de rosa quando o pequeno grupo finalmente alcançou a nascente que José havia mencionado. O local parecia saído de um conto de fadas. Água cristalina brotava entre rochas cobertas de musgo, formando um pequeno lago natural cercado por árvores centenárias que ofereciam proteção natural contra olhares curiosos. Aqui, disse José, ajudando Sofia a descer do cavalo com Lucas nos braços. Ninguém vem a este lugar há anos. Era um segredo que meu avô me ensinou e agora é nosso segredo também. O estado de Lucas havia se estabilizado durante a viagem, mas a febre persistia. Sofia molhou um pedaço de pano limpo na água fresca da nascente e o colocou sobre a testa do irmão, que murmurou algo ininteligível em seu sono inquieto. Príncipe das Neves, livre do cobertor que o escondera durante a fuga, aproximou-se da água para beber. Seu pelo branco reluzia sob os primeiros raios do sol, criando um espetáculo de luz que fez Sofia prender a respiração. Era difícil acreditar que, apenas 2 dias atrás, ela era apenas mais uma menina faminta nas ruas da cidade. Ele precisa de um banho, observou José, notando as manchas escuras no pelo do animal. E vocês também precisam se refrescar. A água aqui é boa. Tem propriedades curativas, segundo minha avó. Sofia hesitou, olhando para Lucas. Não posso deixá-lo sozinho. Eu cuido dele, ofereceu José, sentando-se ao lado do menino. Vá se limpar, criança. Às vezes, cuidar de si mesma é a melhor forma de cuidar dos outros. Com relutância, Sofia se afastou em direção a uma parte mais reservada do lago. A água estava surpreendentemente morna, como se a nascente guardasse o calor do sol do dia anterior. Enquanto se banhava, usando o sabonete que José providenciara, sentiu as lágrimas finalmente virem. Lágrimas de alívio, de medo, de esperança. De volta ao acampamento improvisado, encontrou José preparando um café da manhã simples com os suprimentos que trouxera. Lucas estava acordado, seus olhos mais brilhantes que nas últimas horas, sentado contra o tronco de uma árvore antiga. Sofia, chamou ele. Sua voz ainda fraca, mas com um toque de animação que há muito não demonstrava. Olha o que o príncipe está fazendo. O cavalo havia entrado na parte rasa do lago e, para surpresa de todos, rolava gentilmente na água como se estivesse tomando um banho por conta própria.
O espetáculo arrancou a primeira risada genuína de Lucas em dias. Ele sempre foi assim, comentou José, um sorriso nostálgico em seu rosto enrugado, inteligente demais para seu próprio bem. Foi isso que chamou a atenção de Ricardo no início, antes da ambição transformar admiração em obsessão. Como ele chegou ao Haras? Perguntou Sofia, aceitando uma xícara de chá quente que José lhe oferecia. O velho tratador ficou em silêncio por um momento, como se pesasse suas palavras. Essa é uma história triste, começou, seus olhos seguindo os movimentos graciosos do cavalo na água. Príncipe das Neves nasceu na fazenda de uma senhora, Dona Helena, viúva de um famoso criador de cavalos. Ela o amava como a um filho, mas quando seu marido faleceu, Ricardo viu uma oportunidade. José fez uma pausa para ajudar Lucas a tomar um pouco de água. Ele manipulou documentos, aproveitou-se do momento de fragilidade dela. Antes que Dona Helena percebesse o que estava acontecendo, Príncipe já estava no Haras, sendo preparado para competições. Sofia sentiu seu coração apertar. Isso é terrível. Não havia nada que ela pudesse fazer contra o dinheiro e os advogados de Ricardo? Uma viúva idosa, morando sozinha em sua fazenda cada vez mais decadente? José balançou a cabeça tristemente. Ela tentou, mas foi interrompido por um som distante, um helicóptero. O grupo congelou e Príncipe das Neves imediatamente saiu da água, colocando-se protetivamente próximo às crianças. Rápido, instruiu José, já recolhendo seus pertences. Para debaixo das árvores, o dossel vai nos esconder da vista aérea. Enquanto se abrigavam sob a densa cobertura das árvores centenárias, Sofia segurava Lucas junto ao peito, sentindo seu coração bater acelerado. O som do helicóptero cresceu e depois diminuiu, passando ao longe sem detectá-los. Ricardo deve ter expandido. A busca, murmurou José, sua testa franzida em preocupação. Precisamos continuar. Mas primeiro, ele se virou para Sofia com uma expressão séria. Preciso contar algo importante. A fazenda para onde estamos indo, ela faz divisa com as terras de Dona Helena. Os olhos de Sofia se arregalaram com a compreensão. Você acha que... Sim, confirmou José. Se existe alguém que pode nos ajudar, que tem tanto direito quanto nós de proteger Príncipe das Neves, é ela. Mas precisamos chegar lá primeiro e o caminho ainda é longo. Lucas, que havia escutado a conversa em silêncio, ergueu sua mãozinha para tocar o focinho de Príncipe das Neves, que se aproximara para verificar se ele estava bem. Não deixa ele pegar nosso amigo, Sofia, pediu com a simplicidade própria das crianças. Ele é nosso agora. Sofia abraçou o irmão, trocando um olhar significativo com José. Não era apenas sobre salvar um cavalo agora, era sobre justiça, sobre fazer a coisa certa. E talvez, apenas talvez, sobre encontrar um lugar que pudessem chamar de lar. O grupo seguiu viagem sob um céu que começava a escurecer de forma preocupante. Nuvens pesadas se acumulavam no horizonte, e José não parava de lançar olhares apreensivos para o alto. Seus velhos ossos, acostumados a prever mudanças no tempo após décadas trabalhando ao ar livre, lhe diziam que uma tempestade forte estava a caminho. Precisamos encontrar abrigo, declarou, observando como Lucas, ainda febril, se apoiava pesadamente contra Sofia no lombo de Príncipe das Neves. Conheço uma cabana antiga de caçadores por estas bandas. Se minha memória não falha, deve estar a menos de 1 hora daqui. O primeiro trovão ribombou ao longe, fazendo Lucas se encolher. Sofia o abraçou mais forte, sentindo como seu corpo ainda irradiava um calor anormal. O remédio natural de José havia ajudado, mas a febre se recusava a ceder completamente. Está com medo, pequenininho? Perguntou Sofia, tentando distrair o irmão. Não, respondeu Lucas, tentando parecer corajoso, apesar do tremor em sua voz. Príncipe vai nos proteger, não vai?
Como se respondesse à pergunta, o cavalo relinchou suavemente, seus passos mais firmes e determinados conforme seguia José através de uma trilha quase invisível entre as árvores. O velho tratador caminhava com dificuldade crescente. A longa jornada começava a cobrar seu preço em suas pernas cansadas. O vento aumentava gradualmente, trazendo consigo o cheiro característico de chuva. Folhas secas dançavam no ar, e os galhos das árvores gemiam sob as rajadas cada vez mais fortes. Foi quando ouviram algo que fez seus corações gelarem. O som distinto de motores. Quadriciclos, murmurou José, seu rosto pálido. Ricardo deve ter contratado caçadores locais para vasculhar a região. Sofia sentiu o pânico crescer em seu peito. O som dos motores parecia vir de várias direções, como se estivessem sendo cercados. Príncipe das Neves também percebeu o perigo, suas orelhas se movendo nervosamente, captando cada ruído. Por aqui, instruiu José, guiando-os para uma área onde o terreno se tornava mais rochoso. Eles não conseguirão seguir com os veículos neste tipo de solo, e a chuva apagará nossas pegadas. Como que para confirmar suas palavras, as primeiras gotas pesadas começaram a cair, rapidamente se transformando em uma cortina de água. Sofia protegia Lucas o máximo que podia com seu próprio corpo, enquanto José, encharcado, continuava a guiar o grupo através do terreno cada vez mais traiçoeiro. A visibilidade diminuía a cada minuto e os sons dos quadriciclos, embora mais distantes agora, ainda ecoavam pela floresta. José parou abruptamente, apoiando-se em uma árvore para recuperar o fôlego. Seu rosto demonstrava uma dor que tentava esconder. Seu José, chamou Sofia alarmada. O senhor está bem? Só preciso descansar um pouco, respondeu ele, mas suas palavras foram interrompidas por um acesso de tosse. O esforço da caminhada e a chuva fria estavam claramente afetando sua saúde. Foi neste momento crítico que Príncipe das Neves tomou uma iniciativa surpreendente. Gentilmente, aproximou-se de José e se abaixou ao seu lado, num claro convite, para que montasse. Não, meu amigo, protestou José entre tosses. Já está carregando peso demais. O cavalo insistiu, empurrando suavemente o velho tratador com seu focinho. Sofia compreendeu a urgência da situação. Não podiam se dar ao luxo de parar, não com os caçadores tão próximos e uma tempestade se intensificando. Por favor, seu José, implorou ela. Príncipe das Neves é forte, ele pode carregar todos nós. Não podemos perder o senhor agora. Com relutância, José permitiu que Sofia o ajudasse a montar. O cavalo se ergueu com cuidado, ajustando-se ao novo peso com uma força e dignidade impressionantes. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Em vez de esperar direções, Príncipe das Neves começou a se mover com propósito, como se soubesse exatamente para onde ir. Ele conhece o caminho? Perguntou Lucas, sua voz fraca, mas cheia de admiração. José, que havia passado a vida inteira trabalhando com cavalos, balançou a cabeça em espanto. Alguns animais têm um sexto sentido para encontrar abrigo. Durante tempestades. Talvez... Suas palavras foram interrompidas por um clarão ofuscante, seguido instantaneamente por um trovão ensurdecedor. Lucas gritou, agarrando-se mais forte a Sofia. A tempestade estava agora diretamente sobre eles, transformando a floresta em um cenário assustador de sombras e ruídos. Príncipe das Neves, no entanto, mantinha seu passo firme e determinado, seguindo por um caminho que só ele parecia enxergar através da cortina de chuva. Os sons dos quadriciclos haviam desaparecido completamente, engolidos pela fúria da tempestade. Foi quando atravessaram uma densa cortina de vegetação que todos viram, uma pequena construção de madeira, parcialmente coberta por trepadeiras, a cabana que José havia mencionado.
Mas havia algo mais, algo que fez o velho tratador prender a respiração em reconhecimento. Não pode ser, murmurou ele, seus olhos se arregalando apesar da chuva que escorria por seu rosto. Esta não é a cabana dos caçadores, é a antiga casa do caseiro da fazenda de Dona Helena. Sofia sentiu seu coração acelerar com a realização. Príncipe das Neves não estava apenas procurando abrigo, estava levando-os para casa. A cabana, embora abandonada há anos, ainda mantinha sua estrutura surpreendentemente intacta. José, recuperando um pouco de suas forças, conseguiu forçar a porta envelhecida que se abriu com um gemido prolongado. O interior estava empoeirado e escuro, mas seco. Um verdadeiro presente considerando a tempestade que rugia lá fora. Cuidado onde pisam, alertou José usando uma lanterna que trouxera em sua mochila para examinar o ambiente. Pode haver tábuas soltas no assoalho. Sofia ajudou Lucas a descer de Príncipe das Neves, notando com preocupação que a febre do irmão havia voltado com força total. A chuva e o frio não haviam ajudado sua condição. Para sua surpresa, descobriram que a cabana tinha uma pequena lareira e José não demorou a encontrar lenha antiga, mas ainda utilizável, guardada em um canto. Foi aqui que tudo começou, murmurou José enquanto trabalhava para acender o fogo. Esta cabana foi aqui que Príncipe das Neves nasceu. Sofia, que estava ajudando Lucas a trocar suas roupas molhadas por peças secas da mochila, parou para olhar o velho tratador. Como assim? José suspirou, suas mãos calejadas, tremendo levemente enquanto alimentava as primeiras chamas. Eu trabalhava para Dona Helena na época. Era uma noite muito parecida com esta, uma tempestade terrível. A égua mãe dele entrou em trabalho de parto mais cedo do que esperávamos. O fogo começou a crescer, lançando sombras dançantes nas paredes da cabana. Príncipe das Neves, que havia encontrado um canto seco próximo à lareira, parecia escutar a história com tanta atenção quanto as crianças. Dona Helena estava na cidade, então éramos só eu e o marido dela, seu Alberto, aqui na cabana. Foi um parto difícil. José continuou, seus olhos perdidos nas lembranças. Quando o potro finalmente nasceu, branco como a neve que às vezes cai nas montanhas, seu Alberto disse que era um sinal, um presságio de que coisas extraordinárias aconteceriam. Lucas, agora enrolado em um cobertor seco próximo ao fogo, lutava contra o sono para ouvir a história. E aconteceram? Perguntou, com voz sonolenta. Oh, sim, respondeu José, um sorriso triste em seu rosto enrugado. Príncipe cresceu para ser exatamente o que seu Alberto previu. Extraordinário em todos os sentidos. Mas então... Sua voz falhou por um momento. Seu Alberto faleceu repentinamente. E Ricardo apareceu com seus advogados e papéis falsificados. Um trovão particularmente forte fez a cabana inteira tremer, causando um sobressalto em todos. Príncipe das Neves relinchou suavemente, como se quisesse acalmar seus companheiros. Dona Helena nunca se recuperou totalmente, continuou José, checando a temperatura de Lucas com as costas da mão. Não da perda do marido, nem da perda do cavalo, que era como um filho para ela. Desde então, vive sozinha na casa grande, cuidando do que restou de suas terras. Sofia, que havia se aproximado para colocar mais um cobertor sobre Lucas, sentiu seu coração apertar. E ela mora perto daqui? A casa grande fica a menos de 1 hora de caminhada, respondeu José, seu rosto assumindo uma expressão preocupada, ao notar que a febre de Lucas continuava alta. Mas com esta tempestade e os caçadores por perto, foi interrompido por um som que fez todos congelarem. Vozes masculinas, quase abafadas pela chuva, mas inegavelmente próximas. Os caçadores não haviam desistido, mesmo com o temporal. Tem certeza que viu fumaça nesta direção? Uma voz perguntou,
Tenho sim. Deve ter alguém se abrigando da chuva por aqui, respondeu outra voz. Sofia abraçou Lucas protetivamente, enquanto José rapidamente apagava a lanterna. O fogo na lareira, felizmente ainda pequeno, era a única fonte de luz no ambiente. Príncipe das Neves se levantou silenciosamente, colocando-se entre a porta e as crianças, como um guardião silencioso. Eles vão nos encontrar, sussurrou. Sofia, o medo evidente em sua voz. José, no entanto, manteve a calma. Talvez não, respondeu em voz baixa, movendo-se cautelosamente até uma das paredes. Se me lembro bem, sim, ainda está aqui. Com cuidado, o velho tratador empurrou um painel de madeira, revelando uma passagem estreita. Era usada para guardar feno durante o inverno, explicou rapidamente. Leva a um pequeno celeiro nos fundos da cabana. Se formos rápidos e silenciosos, as vozes estavam mais próximas agora. Raios de lanternas cortavam a escuridão através das frestas nas janelas cobertas. Não havia tempo para hesitação. Com uma agilidade surpreendente para sua idade, José ajudou Sofia a carregar Lucas através da passagem secreta. Príncipe das Neves, demonstrando mais uma vez sua extraordinária inteligência, seguiu-os sem fazer qualquer ruído, seu corpo enorme de alguma forma conseguindo passar pelo espaço apertado. Mal haviam fechado o painel quando a porta da cabana foi aberta violentamente. A luz de lanternas varreu o interior do lugar, iluminando o fogo quase extinto na lareira. "Tem alguém aqui!" gritou uma voz. "O fogo ainda está quente." No espaço escuro e apertado da passagem secreta, Sofia segurava Lucas contra seu peito, sentindo o coração do irmão bater acelerado pela febre e pelo medo. José mantinha uma mão firme no pescoço de Príncipe das Neves, silenciosamente implorando ao animal que permanecesse quieto. Foi então que Lucas começou a tossir. O som da tosse de Lucas ecoou pela passagem estreita e por um momento terrível, todos ficaram paralisados. Sofia pressionou sua mão contra a boca do irmão, tentando abafar o som, mas era tarde demais. Os passos pesados dos caçadores já se moviam em direção à parede. Foi então que Príncipe das Neves fez algo extraordinário. Com um movimento deliberado, o cavalo empurrou José e as crianças mais para dentro da passagem e, antes que alguém pudesse impedi-lo, voltou-se para a entrada. Com um poderoso coice, derrubou várias tábuas velhas do teto da passagem, criando uma barreira entre eles e a entrada. "Por ali!" sussurrou José urgentemente, apontando para uma fraca luz no final do túnel. "A passagem leva aos fundos. Rápido!" Sofia carregava Lucas, que agora tremia violentamente, enquanto José os guiava, através da escuridão. Atrás deles, podiam ouvir os caçadores descobrindo o painel secreto, suas vozes agora carregadas de excitação pela caçada. Emergiram em um pequeno celeiro parcialmente destruído, a chuva entrando por buracos no telhado. A tempestade ainda rugia, mas tinha diminuído o suficiente para permitir alguma visibilidade. A casa de Dona Helena, ofegou José, apoiando-se em uma viga enquanto tentava recuperar o fôlego. "É nossa única chance agora." Um grito vindo da passagem os fez perceber que não havia tempo a perder. José tentou se orientar na escuridão, procurando o caminho que conhecia tão bem em outros tempos. A idade e o cansaço começavam a cobrar seu preço. Suas pernas mal o sustentavam. "Ali!" apontou finalmente. "Através daquele bosque de eucaliptos. A casa fica logo depois." Mas antes que pudessem se mover, uma voz cortou a noite. "Parados!" Um dos caçadores havia conseguido dar a volta no celeiro, sua lanterna agora apontada diretamente para eles. O homem segurava um radiocomunicador na outra mão. "Encontrei eles! Estão no celeiro velho da Dona Helena!" Sofia abraçou Lucas com força, sentindo o pequeno corpo do irmão queimar de febre. José se colocou na frente das crianças, mesmo sabendo que pouco poderia fazer para protegê-las.
Príncipe das Neves, que havia conseguido segui-los, postou-se ao lado do grupo, seus olhos fixos no caçador. Foi neste momento que uma nova voz cortou a escuridão. Uma voz feminina, firme e carregada de autoridade. O que pensam que estão fazendo em minha propriedade? Uma figura emergiu das sombras, uma senhora de cabelos brancos carregando uma antiga espingarda de caça. Seus olhos, apesar da idade, brilhavam com uma força que fez o caçador dar um passo para trás. Dona Helena, exclamou José, sua voz trêmula de emoção. A senhora avançou com passos firmes, a espingarda apontada para o chão, mas sua mensagem era clara. Abaixe essa lanterna, rapaz, e solte esse rádio. Você está invadindo propriedade privada. O caçador hesitou. Senhora, temos autorização do senhor Mendonça para procurar um cavalo roubado e... Autorização do Ricardo? A voz de Dona Helena carregava anos de amargura contida. E desde quando Ricardo Mendonça tem autoridade sobre minhas terras? Neste momento, Príncipe das Neves relinchou suavemente e caminhou em direção à senhora. Dona Helena baixou a espingarda, seus olhos se enchendo de lágrimas ao reconhecer o animal. Meu menino, sussurrou ela, estendendo uma mão trêmula para tocar o focinho do cavalo. Você voltou para casa. O momento foi interrompido por mais vozes se aproximando, outros caçadores convergindo para o local. Dona Helena se recompôs rapidamente, sua voz assumindo um tom que não admitia contestação. José, leve as crianças para dentro. O pequeno está ardendo em febre. Voltou-se então para o caçador. Quanto a você, pode avisar Ricardo que se ele quer discutir a propriedade deste cavalo, que venha pessoalmente. Tenho alguns documentos muito interessantes para mostrar a ele. Como que para enfatizar suas palavras, um trovão ribombou ao longe. O caçador, percebendo que a situação havia mudado drasticamente, recuou alguns passos. Vou precisar reportar isso, gaguejou ele. Reporte, respondeu Dona Helena com um sorriso frio. Diga a Ricardo que Príncipe das Neves voltou para seu verdadeiro lar. E diga também que Helena Rodrigues não é mais a viúva fragilizada que ele enganou 3 anos atrás. Sofia, ainda carregando Lucas, sentia que estava testemunhando algo maior que todos eles. A senhora de cabelos brancos já não parecia frágil ou indefesa. Era como se a presença de Príncipe das Neves tivesse despertado nela uma força há muito adormecida. Venham! Chamou Dona Helena, guardando a espingarda e se voltando para o grupo. Temos muito o que conversar e aquele pequeno precisa de cuidados urgentes. Enquanto seguiam em direção à casa grande, com Príncipe das Neves caminhando mansamente, ao lado de sua antiga dona, Sofia percebeu que haviam encontrado mais que um simples refúgio. Haviam encontrado alguém que, como eles, tinha contas a acertar com Ricardo Mendonça. A tempestade começava a amainar, mas uma nova tormenta estava prestes a começar. Uma que mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos. A casa grande era exatamente como José se lembrava. Uma construção imponente do século passado, com suas varandas largas e janelas altas. Dentro, o tempo parecia ter congelado. Os móveis antigos, embora um pouco desgastados, ainda mantinham sua elegância original. Retratos nas paredes contavam a história de gerações dedicadas à criação de cavalos. Dona Helena trabalhou, rapidamente, com a eficiência de quem passou a vida cuidando de outros. Em poucos minutos, Lucas estava instalado em uma cama macia no quarto de hóspedes, sendo medicado com remédios apropriados que a senhora mantinha em casa. Minha irmã era médica, explicou ela, enquanto verificava a temperatura do menino. Me ensinou o suficiente para cuidar das emergências que surgiam na fazenda. Seu irmão vai ficar bem, querida, assegurou a Sofia, que não desgrudava do lado da cama. Na sala,
José aguardava ansiosamente, observando pela janela Príncipe das Neves pastando tranquilamente no gramado frontal da casa, como se nunca tivesse partido. O som de carro se aproximando quebrou a calma momentânea. Ele está chegando, anunciou José, reconhecendo a silhueta do carro luxuoso de Ricardo através da chuva que ainda caía suavemente. Dona Helena emergiu do quarto, seu rosto demonstrando uma serenidade que contrastava com a tensão do momento. "Ótimo", disse ela, dirigindo-se a uma antiga escrivaninha de carvalho. "Está na hora de colocar todas as cartas na mesa." Ricardo Mendonça entrou na casa como uma tempestade, seus olhos faiscando de fúria ao ver José. "Seu traidor!" vociferou, avançando ameaçadoramente em direção ao velho tratador. "Foi você quem libertou o meu cavalo!" "Seu cavalo?" A voz de Dona Helena cortou o ar como uma lâmina. "Acho que temos muito o que esclarecer sobre isso, Ricardo." A senhora abriu uma gaveta da escrivaninha e retirou uma pasta antiga. "Sabe o que são estes documentos? São as provas da fraude que você cometeu há 3 anos, cópias dos originais que você falsificou, testemunhos dos funcionários que você subornou, registros bancários das doações suspeitas que fez para certas pessoas em posições convenientes." Ricardo empalideceu visivelmente. "Isso é um absurdo. Você não pode provar nada." "Não." Dona Helena sorriu, um sorriso que carregava anos de mágoa transformada em determinação. "Meu marido pode ter partido, mas ele me ensinou bem. Enquanto você pensava que eu estava fragilizada demais para lutar, eu estava reunindo evidências, cada documento, cada testemunha, cada centavo desviado." Sofia, que havia deixado Lucas aos cuidados de uma antiga empregada da casa, observava a cena da porta do quarto. Viu quando Ricardo tentou mudar de tática, seu rosto assumindo uma expressão conciliatória. "Helena, podemos resolver isso como pessoas civilizadas. Quanto você quer pelo cavalo?" "Não é questão de dinheiro, Ricardo", respondeu Dona Helena, sua voz carregada de dignidade. "É questão de justiça, de fazer a coisa certa." Foi neste momento que a porta da frente se abriu novamente, dando passagem a 2 homens de terno que se identificaram como investigadores da Polícia Federal. Dona Helena não parecia surpresa com sua chegada. "Bem na hora", disse ela. "Creio que vocês encontrarão muito interesse nos documentos que separei." Ricardo, percebendo que estava encurralado, mostrou sua verdadeira natureza. "Isso é um complô. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu sou Ricardo Mendonça." "Sim, você é", concordou Dona Helena. "E é exatamente por isso que precisa aprender que dinheiro e influência não estão acima da lei." Enquanto os investigadores conversavam com Ricardo em um canto da sala, Dona Helena se aproximou de Sofia, que observava tudo com uma mistura de admiração e incredulidade. "Agora, querida", disse a senhora gentilmente, "acho que precisamos conversar sobre você e seu irmão. José me contou sua história e tenho uma proposta para fazer." Sofia sentiu seu coração acelerar. Após tanto tempo lutando para proteger Lucas, após tantas noites de medo e incerteza, seria possível que finalmente tivessem encontrado um lugar seguro? "Esta casa é grande demais para uma velha senhora sozinha", continuou Dona Helena, seus olhos brilhando com carinho. "E confesso que sinto falta de ter crianças por aqui. O que você acha de você e Lucas ficarem comigo? Tenho certeza que Príncipe das Neves aprovaria a ideia." Como que em resposta, um relincho suave veio do lado de fora, onde o cavalo branco observava a cena através da janela da sala. Sua presença, uma lembrança constante de como tudo começou, com um simples ato de bondade para com uma criança. Faminta, Sofia não conseguiu conter as lágrimas que começaram a escorrer por seu rosto. Pela primeira vez desde que perdera seus pais, sentia que havia encontrado um lugar para chamar de lar. 3 semanas se passaram desde aquela noite tempestuosa.
A fazenda de Dona Helena havia despertado de seu longo sono, ganhando nova vida com a presença das crianças. O gramado, antes descuidado, voltava a exibir seu verde vibrante, e os estábulos foram renovados sob a supervisão especializada de José, que aceitara o convite para ser o administrador da propriedade. Naquela manhã particular, Sofia estava sentada na varanda da casa grande, observando Lucas brincar no jardim. Seu irmão havia se recuperado completamente da febre e agora irradiava uma energia que ela não via desde antes da tragédia que os deixara órfãos. Próximo a ele, Príncipe das Neves pastava tranquilamente, erguendo ocasionalmente a cabeça para verificar o menino como um guardião silencioso. Ainda me pergunto, como ele sabia? Disse Dona Helena, juntando-se a Sofia na varanda com 2 xícaras de chocolate quente. Como o Príncipe das Neves sabia exatamente onde encontrar vocês naquela primeira noite, e depois como nos encontrar aqui. Sofia aceitou a xícara com um sorriso. Acho que alguns mistérios são melhores quando permanecem mistérios, respondeu, relembrando todas as vezes em que o cavalo demonstrara uma compreensão que ia além do normal. O som de um carro se aproximando chamou a atenção de todos. Era o advogado de Dona Helena, trazendo as últimas notícias sobre o caso de Ricardo Mendonça. As investigações confirmaram todas as fraudes, anunciou ele, depois de aceitar uma xícara de café. Ricardo será responsabilizado por seus crimes. A proprietária legítima do Haras sempre foi a senhora, Dona Helena. E quanto às crianças... Ele sorriu, retirando um envelope de sua pasta. O processo de guarda foi aprovado. Oficialmente, Sofia e Lucas agora são seus tutelados. Sofia sentiu lágrimas de alegria se formarem em seus olhos quando Dona Helena a abraçou. Lucas, que havia se aproximado ao ver o carro chegar, juntou-se ao abraço, sua risada cristalina ecoando pelo jardim. Família, disse ele simplesmente, com a sabedoria própria das crianças. Agora somos uma família de verdade. José, que observava a cena do estábulo renovado, sorriu. Sua decisão de ajudar Príncipe das Neves a escapar havia desencadeado uma série de eventos que resultaram em justiça e cura para todos os envolvidos. A tarde trouxe uma surpresa especial. Uma antiga amiga de Dona Helena, professora aposentada, veio visitar as crianças. Após conversarem longamente, ficou decidido que Sofia e Lucas receberiam aulas particulares ali mesmo na fazenda, permitindo que recuperassem os anos de estudo perdidos sem precisar se afastar de seu novo lar. Sabem, disse Dona Helena enquanto caminhavam pelo pasto ao entardecer. Meu Alberto sempre dizia que os cavalos têm uma sabedoria antiga, uma capacidade de enxergar a verdadeira natureza das pessoas. Quando o Príncipe das Neves ofereceu aquele pão para você, Sofia, ele não estava apenas alimentando uma criança faminta, estava nos mostrando o caminho para curar feridas antigas e criar novos laços. Como que entendendo que falavam dele, o cavalo branco se aproximou do grupo, sua presença majestosa, ainda mais impressionante contra o céu tingido de dourado pelo sol poente. Lucas imediatamente correu para abraçar seu pescoço, e o animal abaixou a cabeça gentilmente, permitindo o carinho. Amanhã começaremos os treinos, anunciou José, seus olhos brilhando com entusiasmo renovado. Príncipe das Neves não nasceu para ser apenas um campeão de competições. Ele nasceu para ensinar, para curar. E tenho certeza que Sofia tem um dom natural para a equitação. Sofia sentiu seu coração se encher de alegria ao pensar na possibilidade de aprender a montar adequadamente, de compreender melhor o nobre animal que havia mudado suas vidas de forma tão extraordinária. No horizonte, as primeiras estrelas começavam a aparecer e uma brisa suave carregava o perfume das flores do jardim que Dona Helena e as crianças haviam começado a recuperar. A casa grande, antes um símbolo de perda e solidão, agora pulsava com vida nova, com risos, com amor.
Sabe o que mais me encanta? Perguntou Dona Helena, observando Lucas ensinar uma nova brincadeira a Príncipe das Neves, que fingia não saber exatamente o que o menino queria para mantê-lo entretido. Como um simples ato de bondade pode desencadear tantas transformações. Um cavalo que oferece pão a uma criança faminta, um tratador que escolhe fazer a coisa certa, uma menina que nunca desistiu de proteger seu irmão. Sofia sorriu, compreendendo perfeitamente o que a senhora queria dizer. Cada escolha, cada pequeno ato de compaixão havia sido como uma peça se encaixando em um quebra-cabeça maior, guiando-os todos até este momento, até este lugar, onde finalmente podiam ser verdadeiramente felizes. E ali, sob o céu estrelado da fazenda, rodeada por sua nova família, uma senhora de cabelos brancos com coração de ouro, um velho tratador cheio de sabedoria, um irmãozinho cuja risada agora ecoava livre e alegre, e um majestoso cavalo branco que havia provado que alguns laços vão além de qualquer explicação. Sofia finalmente soube, com toda certeza, que estava em casa.